tudo bom? Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês sobre o meu segundo e meu terceiro ano, tá bom? Então, vamos lá. Então, quais eram as matérias do meu segundo ano da faculdade? Era Fisiopato, Morfologia Funcional 2, que era basicamente o mesmo esquema da primeira que tá lá no outro vídeo, só que com outras matérias, né? Era basicamente a continuação, tá? Aí tinha Iniciação à Prática Médica 2, Medicina Social 2, que também era basicamente a continuação da primeira, então nem vou falar nada. Farmacologia Básica e Patógeno Hospedeiro e Interrelações, tá? Então vamos lá. A primeira matéria, Fisiopato, era basicamente para você entender o processo de doença no nível celular, tá? Como é que acontecia basicamente as doenças a nível celular, tá? Não tinha nada a ver com sintoma, nada a ver com isso, era tipo quais modificações aconteciam na célula a ponto de gerar doença. Era basicamente isso, patologia, tá? E aí tinha também reconhecer os cortes de tecido e tudo mais, era basicamente isso. Aí tinha também morfo, que eu já expliquei, era basicamente a mesma coisa. Iniciação Prática Médica 2, não era igual a 1. Era uma coisa mais uma introdução à semiologia, tipo, a você começar a entender como é que você tinha que examinar o paciente, como é que você tinha que abordar o paciente, era basicamente isso. E aí tinha Medicina Social 2, como eu já falei, é basicamente que nem a outra, não vou nem falar nada. Tinha Farmacologia Básica, que era farmaco que a gente aprendia também a nível celular, os receptores, como é que funcionava, tipo, o receptor celular, os receptores que os remédios funcionam e tudo mais. E tinha Patógeno Hospedeiro e Interrelações. Era também aprender mais ou menos a nível celular como é que as doenças funcionavam, tipo, como é que o HIV entra na célula, como é que, sabe, como é que o patógeno de Chagas funciona a nível celular, e era basicamente isso, tá? Então no segundo ano ainda era bastante focada no nível celular das coisas, tá? De como é que funciona a célula, os receptores e tudo mais. E é isso. Basicamente o segundo ano continuou que nem o primeiro, só que eu tinha um pouquinho mais de tempo livre porque morfo não era tão surreal como no primeiro ano, tá? Então era basicamente assim meu segundo ano, tá? Sem muitas novidades, sem muitas modificações. E bom, já que esse vídeo ficou curtinho, eu vou falar do meu terceiro ano também. Bom, agora falando do terceiro ano, no terceiro ano eu tinha as seguintes matérias. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Tá, no meu terceiro ano eu tinha Iniciação à Prática Cirúrgica, Psicologia Médica, Propedêutica e Semiologia, Medicina Social 3, Puericultura, Farmacologia Clínica, Diagnóstico Médico e Infecto. Tá, então vamos por partes. Iniciação à Prática Cirúrgica era uma aula que a gente tinha com um professor absolutamente insuportável e gaga. Então eu matava a maioria das aulas porque o cara era simplesmente insuportável, mas era uma aula relativamente interessante. A gente aprendeu a suturar, a gente aprendeu os fios diferentes que a gente usa, a gente aprendeu os diferentes tipos de ponto e várias outras coisas, tipo indução anestésica, essas coisas assim, mas bem na parte introdutória mesmo, bem comecinho. Tá, então assim, apesar de ser uma aula muito interessante, quando tinha esse professor gaga, eu matava a aula. Tá, é difícil falar, entendeu? Mas eu tô sendo sincera, era péssimo, tá? Então essa foi a iniciação à prática cirúrgica. Aí tinha Psicologia Médica, que era... Gente, eu não lembro. Eu sinceramente não lembro o que era Psicologia Médica. Então não tenho nada pra falar pra vocês, gente, desculpa, eu realmente não lembro. Branco total. Aí tinha Propedêutica e Semiologia, que era a matéria de longe mais importante do terceiro ano, tá? Que era, a gente começava a ter uma parte prática de verdade com o paciente e tudo mais, que a gente aprendia a fazer uma anamnese, a recolher a história do doente, aprender a examinar, como é que examinava cardiovascular, pulmonar, mama,
A gente aprendendo como é que examina cada tipo de parte do corpo e tudo mais. E era de longe a matéria mais importante da faculdade. A gente ficou na Santa Casa ainda, a Santa Casa ainda funcionava. A gente ficou com um professor maravilhoso de Elson. Gente, ele era um ótimo professor de semiologia, sério, eu não trocava ele por nada. Ele ensinou a gente, tipo, muito, 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 muito bem. Então era essa a nossa semiologia. Medicina Social 3 era a mesma coisa de Medicina Social 1, Medicina Social 2, só que tinha um pouquinho mais de estatística, tá? Era mais a parte de número, de pesquisa e tudo mais, mas continuava sendo basicamente a mesma coisa. Puericultura, que era o começo do contato com os bebês, com as crianças. Mas a gente quase não fazia. A gente ia pra uma escolinha pra ver as crianças, medir, pesar, fazer essas coisas assim, mas continuava sendo muito teórico ainda, tá? Era basicamente um contato bem superficial com as crianças. Crianças maiores também e tal. Farmacologia clínica já era farmaco mesmo, aquela farmaco pesada que quase me levou à loucura, de tanta coisa que tinha que decorar, e era farmaco que eu temia. Tem que decorar nome de remédio, pra que ele serve, efeito colateral e tal, não sei o que. Eu quase enlouqueci, porque eu tenho uma dificuldade desgraçada pra decorar as coisas, tá? Eu gosto de aprender, eu não gosto de decorar, e eu quase reprovei em farmaco feio. Nossa, foi surreal, eu ficava enlouquecida, era resumo pra lá, resumo pra cá, tipo, tinha coisas de farmaco espalhadas pelo meu quarto inteiro, várias tabelas e tal, eu fazia resumo, nossa, eu enlouqueci, tá? Não preciso falar mais do que isso, mas foi surreal, mas passei, acabou. Acabou, já era, passou, acabou. Tinha diagnóstico médico, que era basicamente uma aula que a gente aprendia como fazer diagnósticos das doenças, tá? Também não era nada demais de uma aula, era bem superficialzinha, bem tranquila, bem de boa. Tá, mas é uma aula relativamente importante, mas era super tranquilo. E infecto. Gente, infecto, né? Antibiótico, aprender os ciclos dos parasitas, pneumonia, tudo que tem bichinho é infecto, e é isso, não tenho muito mais o que falar. Também deixou todo mundo meio louco quando a gente viu os antibióticos e as classes e tudo mais, mas passou também, não foi tão surreal quanto farmaco, mas deixou muita gente enlouquecida. Mas é infecto e faz parte da vida. Também eu decorei a banda desgraçada, tá? Então esse foi meu terceiro ano. No terceiro ano eu já tinha um pouquinho mais de tempo livre. Mas por quê? Porque era na Santa Casa, não era mais em Cascadura. Então, como eu que moro em Niterói, era rapidinho, era só pegar a barca pra ir lá pra cá, tá? Super tranquilo. Tá, então no terceiro ano eu já tinha um pouquinho mais de vida, apesar de ter enlouquecido com o farmaco e ter deixado minha vida pro lado. Mas foi isso, tá? Então você vê que a partir do primeiro ano pra mim foi mais tenso, e aí a partir daí eu fui tendo um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de contato com o paciente, saindo um pouquinho do nível celular já agora no terceiro ano, indo pro nível do paciente, e essa é a progressão natural das coisas, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal. Qualquer dúvida, comentário, sugestão de vídeo, só deixar ali embaixo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau!